A paz do Senhor a todos. E eu tô tirando a timidez de lado para poder contar meu testemunho. Vou dar em partes para não ficar muito longo os vídeos. Aí eu quero falar assim. Hoje eu vou contar como eu conheci Jesus, como eu fui para a igreja, qual foi a motivação. E são 23 anos na presença de Deus, na igreja. E um pouco deu uns problemas e coisa, mas eu acho que se eu não me engano foi em 98, deve fazer uns 20 e poucos anos. Aí, em 1998, eu conheci Jesus. E não foi na igreja, não foi em nenhum lugar desses. Mudei de lugar para ficar melhor a luz, para ficar melhor. Bom, voltando ao que eu estava contando, desde 1998 foi onde eu conheci a palavra de Deus. E não foi na igreja, não foi em culto, alguma coisa assim. Foi na escola. Simplesmente assim. Foi na escola. Era um tempo que o pessoal pensava que aquela profecia de Nostradamus. O mundo vai acabar no ano 2000. Aí as colegas conversando. Eu não acreditava nisso, meu pai sempre dizia, isso é besteira. E eu não acreditava nessa falácia, no caso, né? Eu acreditava que não ia seguir, tudo ia ser normal pra mim, era uma bobeira. Aí uma colega minha começou a falar assim, mas não é assim que funcionam as coisas. Já ouviram falar de Apocalipse? Aí ela começou a falar de Apocalipse, o livro da Revelação. E ali eu conheci Jesus. Ali eu me interessei, no caso, né? Eu me interessei. Então eu me interessei pelo que ela estava falando. Eu me interessei pela palavra, pela falando de Apocalipse. Ela começou a falar. E no final da situação ficou só eu e ela conversando e eu perguntando. Comecei a perguntar todo dia na escola. Eu perguntava para ela sobre a palavra de Deus. E ela teve paciência, porque eu perguntava todo dia. Aí a minha colega pegou e disse assim pra mim: Luciana, vai na igreja? E eu disse assim: pai, não deixa? Aí a minha vizinha ia na mesma igreja que ela. E só que era uma congregação lá no bairro, ela ia no centro, e ela me convidou pra ir no centro, mas o pai não deixaria. Aí eu tinha 15 anos já, só que o pai não deixava sair sozinha nem nada. Passou um tempo, a minha vizinha ia pertinho de casa, a gente se dava bem, o pai conhecia a vizinha, aí o pai deixou eu ir com ela. Eu lembro que eu tava eu lembro até da roupa que eu tava. Um macacão, jeans e uma blusa cor-de-rosa. Primeiro dia que eu fui na igreja, eu tava com essa roupa. E cheguei lá, e um senhor de idade, bigode bem branquinho, na igreja do Evangelho Quadrangular. Cheguei lá, ele pegou e disse: paz do Senhor, a paz, irmã, seja bem-vinda em nosso meio. Eu achei estranho, porque tá meio igual. Hoje eu digo glória a Deus, eu achei esquisito. Na época eu disse: vamos lá então. Começou os louvores. E aquilo ali me chamou a atenção, começou a ser trabalhado na minha vida. Um louvor que começou foi aquele: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor.
neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. E eu comecei a gostar. Eu digo, não, gostei daqui, eu vou começar a vir. Passou um tempo, 2, 3 meses que eu ia, isso já era final de agosto, final de julho, agosto, uma coisa assim. E aí eu comecei a conversar com o pessoal da igreja, eu tinha outras visões, eu tinha outro plano para minha vida. Eu queria trabalhar na parte artística, teatro, eu amava teatro, cantar, sempre gostei de cantar. Só que aquilo começou a perder o sentido para mim. Não digo que para outras pessoas perca, mas para mim perdeu. E outras coisas também que eu tinha, outros pensamentos que eu tinha, que hoje, quem sabe, eu penso diferente, quem sabe algumas coisas, alguns pontos, mas a gente anda e a vida passa e a gente sabe que tem coisas que a gente não pode voltar para trás, né? Mas, então, passou uns 3 meses, aí convidaram pro batismo. Uns 2, 3 meses, acho, se eu não me engano. Aí fiquei na dúvida se eu me batizava, se eu não me batizava. E eu queria cantar na igreja, queria cantar, mas ainda tinha vergonha. Tipo, uma coisa é tu fazer teatro diante das pessoas. Eu não tinha medo de público, eu tinha medo de fazer qualquer coisa de qualquer jeito, uma coisa de qualquer jeito para Deus. E eu sempre tive Deus acima de tudo, assim. E para mim eu sempre tive uma consideração muito grande por Deus. Apesar de não conhecer tanto antes, quando eu era criança, eu já tinha um sentimento muito de respeito, né? Aí passou esses meses, aí o pastor convidou o pessoal para o batismo. E eu dei o nome, mas até um dia antes, assim, eu pensei assim, eu não vou. É muita responsabilidade. Eu não sei se é isso que eu quero mesmo pra mim. Mas eu queria Jesus, mas eu tava com medo, sabe? De tomar uma atitude precipitada. Só que naquela noite que eu fiquei com medo, o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei que tinha acontecido o arrebatamento e todo mundo tinha subido, eu tinha ficado. E a congregação que eu ia, a congregação que eu visitava, que eu estava indo na igreja, tinha sumido. E eu cheguei naquele lugar e estava vazio. E tinha homens de preto, me perseguindo. E eu me escondia, só que não tinha como me esconder. Eles me enxergavam em qualquer lugar que eu me escondia. Por mais difícil que fosse deles me enxergar, eles me enxergavam. Quando eu cheguei no altar da igreja, eu lembro que nesse sonho, tipo pesadelo, né? Eles me agarraram em cima do altar. Não tinha mais nada ali em cima, não tinha mais ninguém para me ajudar e ninguém para me defender. E naquele momento que eu me acordei, eu disse, não, hoje eu vou descer as águas. Dia 15 de novembro de 1998, eu desci as águas e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E desde lá eu tô aqui, adorando a Deus, cantando, pregando, vencendo timidez também, porque agora eu tô vencendo a timidez. Falar aqui pra vocês aqui é vencer um pouco da timidez. Essa primeira parte eu vou encerrar no momento mais maravilhoso pra mim, que foi quando eu cantei a primeira vez na igreja. No meu aniversário de 16 anos, dia 11 de dezembro de 1998, eu cantei uma música assim, ó. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia! Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos
assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando, oh Jesus. E cantei com uma amiga minha na igreja, uma irmã. Cantei, quando a gente estava cantando, eu cantei de olho fechado, porque eu tava ainda muito insegura, e agora tô chorando e cantei meio, não saiu muito legal, mas foi um momento lindo. E quando eu vi a igreja, abri o olho, a igreja, quando eu abri o olho, a igreja estava chorando. Aí as pessoas me diziam, eu senti o Espírito de Deus, eu senti o Espírito de Deus. Eu não tinha nem noção. No próximo vídeo eu vou contar um pouco mais de testemunho, um pouco mais da minha vida, um pouco mais do que Deus fez na minha vida. E um beijo para vocês que estão assistindo, um testemunho. Vou contar como Deus, as coisas grandiosas que Deus fez, muitas coisas. E a gente tem que testemunhar das coisas boas que Deus faz. Porque para falar das coisas ruins tem muita gente. A gente tem que falar das coisas boas também, que Deus faz na nossa vida e que Ele cumpre as suas promessas em nossas vidas. Se Ele te fez uma promessa, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Tchau. Fica na paz do Senhor.